Lucas, capítulo 5. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Versículo 16. Como vimos na experiência de Cristo no capítulo anterior, há um caminho a ser percorrido, uma porta estreita a ser atravessada, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 14. Após o batismo veio o deserto, e Jesus o venceu com jejum, oração e com a infalível espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Revestido do poder do Espírito Santo, Jesus cumpriu seu ministério terrestre, ensinando, pregando e curando. Como nosso professor, pastor e médico, ele nos deixou o perfeito exemplo da obra do Espírito Santo na vida do crente submisso e dos resultados eternos em resposta a essa entrega. O Filho de Deus, escreveu Ellen White, era submisso à vontade de seu Pai e dependente de seu poder. Tão completamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava os que Deus fazia a seu respeito, e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus, para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. O Desejado de Todas as Nações, página 139. O evangelista Lucas deu destaque aos seus relatos com a constante conjugação do verbo acontecer, ou seja, ele afirma que algo ocorreu, que houve uma ação real, que a pesca maravilhosa, a cura de um leproso e a cura de um paralítico foram fatos verídicos que precisavam ser registrados e lembrados. Não foram registrados apenas pelos milagres em si, mas pelos ensinamentos contidos em cada um deles. A noite de fracasso no lago de Genezaré tornou-se na manhã gloriosa da milagrosa pescaria, porque Pedro confiou no poder da palavra de Cristo. A pele arruinada do leproso tornou-se em pele sadia, porque ele confiou no poder da palavra de Cristo. Aquele paralítico foi perdoado e ficou curado, porque Jesus viu a sua fé e de seus amigos no poder de sua palavra. Após o milagre, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, confessando ser um pecador. Antes do milagre, o leproso, ao ver Jesus, prostrando-se rosto em terra, suplicou pela cura. Nem sempre o milagre acontece porque pedimos. Pedro não pediu a Jesus que enchesse as suas redes. Contudo, Jesus sabia que aquele prodígio seria o marco inicial na vida daquele que se tornaria um pescador de homens. Mas Jesus também se encontra em posição favorável a todo aquele que necessita de seu poder de cura. Como foi com o leproso e com o paralítico, seus lábios continuam a proferir seu amor verbalizado, e como aquele que experimentou a natureza humana, ele continua a dizer nesses últimos dias: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Precisamos fixar os nossos olhos no perfeito modelo. Jesus nos deixou o exemplo não para que o busquemos imitar em nossos próprios esforços limitados e defeituosos. O reconhecimento de nossa condição pecadora e necessidade de um Salvador é, na verdade, o que deve reger a nossa devoção diária. Muitos estão a se envolver com exercícios espúrios denominados espirituais, com o fim de alcançar uma paz interior e afirmação espiritual que nada tem a ver com o que dizem as Escrituras. Através da prática de yoga e outros exercícios de meditação,
pensam estar desfrutando de uma intimidade com Deus quando estão seguindo pelo caminho largo do inimigo das almas. A Bíblia não diz que Jesus ia para lugares solitários para buscar a paz interior, e sim que ele se retirava para lugares solitários e orava, a fim de ser preenchido pelo poder do Senhor. Cuidado, amados, muito cuidado, pois abaixo de Deus, Satanás é o maior especialista da mente humana. Não precisamos de mantras nem de outros artifícios místicos para nos conectar com Deus. Precisamos sim nos colocar constantemente sob a palavra de Deus e, como Lucas, acreditar que tudo o que aconteceu está registrado na Bíblia como um meio suficientemente eficaz para o nosso crescimento e santificação pessoal. A nossa vida de oração e os nossos jejuns devem estar sempre fundamentados no claro e poderoso assim diz o Senhor. Assim foi na vida de Cristo, e assim deve ser na vida de todo aquele que deseja deixar tudo para trás e segui-lo. A Bíblia é um instrumento do Senhor para nos unir a Ele como odres novos e preparar-nos para a sua segunda vinda. Portanto, examinemos as Escrituras, vigiemos e oremos. Bom dia, seguidores de Cristo Jesus. Oremos pelo discernimento do Espírito Santo através do estudo da Bíblia. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.